conversa. Primeiro, isso, compartilhar o diagnóstico, né, da trombada, é uma boa metáfora, né, e o carro não era nenhuma mega carreta resistente, né, um fusquinha meio, mais ou menos, nossa brava democracia, né, poucas décadas, né, às vezes a gente fala 30 anos como se fosse grande coisa, né, apenas 30 anos aí. Nós todos vimos as eleições, todos que aconteceram depois da redemocratização, é menos que a vida da maior parte de nós aqui. E a ideia é que regimes políticos, às vezes as pessoas falam com exasperação que os mesmos partidos estão aí como se fosse para trocar tudo. O sistema partidário também era para sobreviver a nós todos, né? E essa ansiedade louca de uma fantasia a respeito de que podia ser de outro jeito, então troca tudo que vai melhorar. Numa conjuntura feita agora, se eu tenho dito, Deus me livre de renovação drástica agora, né? Renovação drástica no momento feito agora, com toda probabilidade, é para pior, né? Então, eu tenho adotado, tem uns 3, 4 anos, um tom muito assim, muita calma nessa hora, né? Enfim, bem ou mal, vivemos aí aos trancos e barrancos do real para cá. O período, sim, Fernando Henrique mais Lula, um período excepcionalmente estável, né? Imagina, o mesmo ministro da Fazenda durante 8 anos, no caso do Fernando Henrique, o mesmo presidente do Banco Central durante 8 anos, no caso do Lula. Independente do juízo que a gente faça sobre os respectivos ministros da Fazenda, presidente do Banco Central, a estabilidade em si é totalmente fora da curva na história brasileira, e não só no período Sarney ou Collor, mas pode ir embora para o período, para a ditadura militar, para 45, 64, República Velha, Império. Você não tem esse tipo de estabilidade que a gente viu, e não é nada. Isso viabilizou uma troca no poder, que chegou um partido que tem uma origem exógena ao sistema, como é o PT, com enraizamento no associativismo civil, resultados começaram a aparecer, desafios estavam à frente, mas o chão se move rápido na hora que a política funciona, né? Porque, sim, apesar da histeria do noticiário, né, e o Marcos apontou o dedo aqui para a mídia, com razão, apesar da histeria do noticiário, a política nunca funcionou melhor no país. Nunca tinha funcionado melhor. E, às vezes, um sintoma nítido se revela, né, de certa deterioração desse quadro na experiência recente da gente no mês passado com a greve dos caminhoneiros. De repente, todo mundo fechado em casa, prateleiras vazias. A gente tinha desacostumado, né? Essas coisas não aconteciam mais. O que estava acontecendo antes que não está acontecendo agora? A política estava funcionando bem, né? Não está mais, né? E isso tem efeito no cotidiano de todo mundo, né? Não tem efeito lá para os políticos. Tem efeito aqui agora no chão. Se as pessoas vão ter gasolina no carro, o preço do diesel, se vai ter ovo na mercearia, etc. Isso depende de que o sistema político esteja sendo capaz de mediar conflito de interesse e arbitrar suavemente isso, absorver esse conflito para dentro, processar. A gente nem vê. Assim, quem estiver acompanhando está vendo no noticiário aqui, se o noticiário der notícia, né? Mas, em princípio, parece invisível, parece apenas que as coisas estão funcionando normalmente. Na verdade, não havia nada de normal na tranquilidade da rotina brasileira da década passada. Num certo sentido, lamentavelmente, voltamos ao normal agora, né? Em vários sentidos. Voltamos ao Brasil normal, voltamos àquilo que o Brasil sempre foi, né? Enfim, esse interregno de 2 anos, a sensação de que o Brasil está à venda, né? Mas a corrupção vai acabar, dizem, né? O Brasil, tudo, até agrotóxico, volta para a pauta. Qualquer tipo de agenda desconstrutiva que você conseguir imaginar parece voltar à baila rápido. Parece uma sede de liquidação rápida, que, gente, é só 2 anos, né? Como se fosse uma janelinha para aproveitar. E é irônico, e como toda desestabilização se dá em nome de um certo combate à corrupção, né? Como diz acho que o Marcos tem toda a razão, e eu compartilho esse sentimento, já disse por aí, que eu acho que rapidamente, né, daqui a poucas décadas, as pessoas vão olhar para trás, como foi possível? Eu acho que mais ou menos como os americanos olham para o macartismo, certa perplexidade, assim, autocomplacente, fala, gente, não pode, né, aquela coisa. O humorismo é o nosso macartismo, né, que exprime o nosso autoritarismo, que está ali em toda parte. Eu digo,
Brasil é muito autoritário, às vezes, quando a gente fala nisso, certo cacuete elitista nos leva a apontar o dedo para o povão, que o povão espera um Messias para... Não, a recepção que qualquer pessoa bem educada no Brasil tende a ter da política é autoritária, no sentido de que tem uma concepção providencial da política. Olha, quem é que vai dar jeito nesse negócio? Esse é o clichê mais comum quando você encontra com o vizinho na escada do prédio. Né? Quem é que vai dar jeito nisso? Né? Que exprime o cacoete autoritário que, eventualmente, produz, com o beneplácito da imprensa, né, o respaldo que o macartismo humorista brasileiro procura. É recebido com naturalidade, né, quando o Moro implementa uma estratégia de alegadamente combate à corrupção de maneira tão expressamente inconstitucional e anunciado com 10 anos de antecedência naquele artigo chocante publicado em 2004, quando ele diz como é que deveria ser feito, e todas as inconstitucionalidades, todo tipo de abuso e inconstitucional intolerável está lá dito, que deveria ser feito uma imitação da Mãos Limpas italiana, que acabou como acabou. Se trata de imitar, né? Na Itália, até a corrupção piorou, isso é incrível, uma façanha se tratando de Itália, né? E da profunda vinculação do governo italiano com a máfia, com o crime organizado, que vinha desde sempre, para não falar do Vaticano, né? Você tem uma situação de desorganização completa do quadro partidário, que é algo que parece que não vai acontecer aqui, se não acontecer em boa medida graças ao petismo, né? Mas lá se desorganizou completamente, e você tem um bilionário, um plutocrata, que se oferece, não por acaso, o barão de Midi, né, que se oferece como condottiere, se oferece como o cara que vai dar jeito na coisa. Enfim, essas analogias são divertidas de se procurar para desconstruir um pouco a autoflagelação de certa reivindicação de excepcionalidade do Brasil, né, como se o Brasil fosse uma coisa muito anômala. O Brasil não é para principiantes, esse tipo de clichê, né, autoflagelatório, né, que é completamente caricato e irrealista. A política mundo afora não é menos feia do que entre nós. Né? A política americana é de uma brutalidade chocante, né, e descolada de interesse do eleitor mediano, assim, de maneira muito ostensiva. Né? Não é trivial fazer uma política, um sistema político minimamente democrático, botar em pé e sustentar isso por gerações. Né? Tem certo sentido em que, às vezes, as coisas melhoram e são desconstruídas, mesmo em países centrais. Nesse momento, a Europa não sabe o que fazer consigo mesma. Né? E não é trivial manter em pé. Não é porque você montou um Estado democrático de direito e, eventualmente, criou até políticas de bem-estar social, que, portanto, aperta play e a institucionalidade política é matéria resolvida, vencida. Não é assim. Né? Ela tende a se degenerar e decompor de tempos em tempos, e esse processo é instável mesmo. Entre nós, eu acho que estamos aqui num vale sofrido, doloroso, sobretudo, porque vem logo em seguida a um período muito promissor, que, no entanto, não se extingue inteiramente nos seus efeitos, está aqui, e sua resiliência aparece nos números do Marcos, né, de maneira muito clara. Né? Eu brinco assim, além da coisa do macartismo, não resisto a explorar aqui a analogia que eu andei brincando. O pessoal que falava, é um preço que a gente tem que pagar para combater a corrupção. Carlos Pereira, meu colega, converso muito com o Carlos Pereira, ele acha que está tudo bem. Assim, Carlos Pereira é um cara que eu tenho poucos colegas tão antagonizados, muita gente não gosta dele. Eu até gosto de conversar com ele, que ele é o cara que anda no Congresso, assim, pega o tablet dele, um monte de tabela, um monte de gráfico. Eu estou com isso aqui, ele fica querendo ali trocar ideia. É bom, você joga para ele, mas ele insistia que era uma espécie de pedágio que ele estava pagando, que era o plano real. Né? O Lava Jato era o plano real. A gente teve o plano real que quebrou a inércia inflacionária e trouxe a inflação para patamares mais baixos. Agora, né, apesar das dificuldades, a Lava Jato ia trazer a corrupção mais para baixo. E aí a analogia eu acho irresistível, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui. Eu falei, Carlos, acho essa comparação maluca. A Lava Jato, na melhor das hipóteses, do plano cruzado do combate à corrupção. Né? Assim, eu acho que... E aí, esse tipo da coisa que você solta assim, no Facebook e vai embora, né? Toma mãe, e aí depois você
em casa, olhando televisão, pensando, é totalmente o plano cruzado. Né? Em cada pequeno detalhe da psicologia coletiva em torno do plano cruzado, e na maneira desastrada e desorganizadora, assim como o plano cruzado foi desorganizador da economia, você começa a aprender quem está remarcando preço, né? Você começa a aprender político que recebeu doação legal, que algum procurador acha que é muito. Caramba! Né? Você tem uma legislação absurda sobre financiamento de campanha no Brasil, sim, né? Que produziu um mercado de financiamento viciado. Mas a maneira de resolver isso não é começar a prender deputado que recebeu doação legal nos termos absurdos da lei. Né? Você tem que mudar a lei, cara. Né? E assim também como no plano cruzado, você começa a confiscar boi no pasto, a fechar supermercado, a prender remarcador, eu acho que é algo muito parecido, de certa maneira, o que a Lava Jato está oferecendo ao país. Que o efeito, qual foi o legado econômico do plano cruzado? Uma confusão com inflação crônica muito pior, né? E uma dificuldade para depois quebrar a inércia que precisou de anos em que o ministro da Fazenda basicamente disse que não ia fazer nada. Do Marcílio Marques Moreira em diante, passando por Paulo Haddad, Gustavo Kraus, Fernando Henrique, Rubens e Cooper, basicamente quer dizer, o que vai fazer com a inflação? Não vou fazer nada. Até entrar com a URV, operar, sinalização com o ambiente econômico histérico, né? Tentando acalmar as pessoas para tentar retomar alguma governança naquilo. Né? Algo análogo, eu apostaria que tende a acontecer com a corrupção. Alguém pode acreditar que nos últimos 3 anos a corrupção no Brasil diminuiu? Você olha para a agenda do governo Temer e alguém pode, em boa fé, achar que aquilo não virou um balcão de negócios completamente? Né? Tudo que tem interesse econômico mais predatório, mais curto prazo, mais imediato, comitê executivo dos interesses da classe dominante, do setor dominante de ocasião que estiver passando ali, está valendo, tem negócio. Né? E algumas coisas têm custo eleitoral mais imediato, como, por exemplo, o rascunho de reforma da Previdência que eles toparam mandar para o Congresso, e, bom, aí dói na retaguarda eleitoral dos deputados e travou. Mas foi um rascunho, eles fizeram em cima da perna, alguma coisa, ouvindo lobby específicos, parciais, sem alargar, e acabaram inviabilizando algo que eles precisavam muito entregar em função da agenda deles e de certos apoios que tinham no mercado. Não conseguiram porque fizeram um serviço tosco, né? Porque espaço para alguma coisa moderada, cautelosa, mais cautelosa, menos destrutiva na Previdência, até na Previdência teria no Congresso. Né? Mas eles fizeram alguém pode, no meio dessa confusão política, né, desse salve-se quem puder completo, com um Congresso, com um Supremo que não consegue sinalizar nada de nítido a respeito do que vale ou não vale, porque a cada 6 meses ele reinterpreta as suas próprias decisões e decide de maneira totalmente independente do que está escrito na lei. Né? Num ambiente como esse, como ninguém tem certeza de nada, alguém pode, em boa fé, sonhar que corrupção vai diminuir? Quando tudo está em jogo? Quando o que está em jogo não é se eu vou ganhar ou perder a próxima eleição, mas se eu vou passar 15 ou 20 anos em cana ou não. E aí, então, as pessoas vão passar a se tratar de maneira mais republicana, quando o que está em jogo é tão dramático e tão brutalmente arbitrário. Né? Então, eu acho que é nesse pé que nós estamos. Quer dizer, você tem uma deterioração aguda produzida em nome, deterioração, assim como o cruzado deteriorou as condições do combate à inflação e deteriorou a gestão da política econômica no país, a Lava Jato deteriora as condições de combate à corrupção que, sim, estavam, obviamente, se aprimorando. E a própria Lava Jato é um fruto distorcido, abusivo, da constituição do sistema de controle do Estado. Toda denúncia de corrupção, toda denúncia de irregularidade que aparece no noticiário há 10 anos, e aparece sempre, é fruto de investigação de órgãos do Estado. Tem zero nesse noticiário da Lava Jato. Você pode procurar, basicamente, zero de jornalismo independente descobrindo, como se deu, por exemplo, no Collor, quando acharam o Heriberto. Não sei quem deu o Heriberto para Isto É, naquela ocasião. Mas, enfim, ali não foi o Estado. Nesse momento, pega o noticiário todo, são órgãos de controle, são as CGUs, os TCUs, etc., estão fazendo suas sindicâncias internas e apurando o que está fazendo. É o Estado aprendendo a se controlar. Né? Para isso, você precisa de alguma construção institucional progressiva, paulatina, fixação de rotinas, estabilização de horizontes de previsibilidade no horizonte político, etc. Né? É a estabilização que favorece isso. Quer dizer,
é petista vigiando tucano e tucano vigiando petista que ajuda o órgão de controle a controlar o sistema político. Quando tudo é um salve-se quem puder, em cima de que chão político o controlador vai operar? Na verdade, o que você tem aqui é uma desestabilização aguda do sistema, com comprometimento de tudo que vocês quiserem imaginar, inclusive do combate legal à corrupção. Né? Então, tá nesse meio desse processo, um monte de paradoxo, um monte de virada, um monte de efeitos inesperados aparecem. O Marcos trouxe aqui como a resiliência do Lula, aparece como uma delas. Tem várias camadas e várias dimensões, né? Eu acho que é interessante sublinhar aqui, né, tentar trazer um pouco a conversa de Belo Horizonte, Minas, um pouco a partir do realinhamento de eleitorado que Lula produz, sobretudo a partir de 2006. Né? O André Singer escreveu sobre isso, escreveu, acho, botando em pé um edifício teórico complicado para explicar algo que é relativamente mais simples e intuitivo. Né? Lula entregou boas políticas, melhorou a vida das pessoas e ganhou o voto dessas pessoas. Bem trivial, assim. Né? E fez isso de maneira muito drástica, muito rápida. Né? Em 2005, já estávamos discutindo, e eu posso até fazer meu meia-culpa aqui, no meio das denúncias do Roberto Jefferson, eu fico falando, caramba, não vai dar para o Lula ser candidato no ano que vem. Né? Era melhor passar essa bola. Quer dizer, tem 10 anos que tem muita gente falando que é melhor passar essa bola logo. Só falta combinar com o eleitorado que tema em votar no Lula. Por que será que o eleitorado tema em votar no Lula? Porque a vida do grosso do eleitorado, um eleitorado que até então não era petista, melhorou muito rápido quando o Lula vai à presidência. Quando chega 2006, você tem já a expansão da cobertura, por exemplo, do Bolsa Família, mas não apenas, de maneira que você tem intensificação do comércio no interior do país, que é esse um efeito importante, né, do Bolsa Família, de políticas de canalização de renda para a base da pirâmide, né, em que se aumenta a liquidez da economia em lugares que não via dinheiro. O que é uma pequena cidade no sertão brasileiro? Né, pré-Lula, não tem luz, não tem nada. Eu brinco assim, caricatura que eu faço em sala de aula para os alunos. Tem aquela cidade, cada casinha com uma hortinha de subsistência, né? E aí uma vendinha que vende cachaça, rapadura, fumo de rolo. Isso não existe, mas, enfim, essa mitologia. O que acontece quando você enche aquilo de cesta básica? Você enriquece o atravessador que vai vender cesta básica, você enriquece o transportador da logística, etc., etc., um monte de intermediário fica rico e você fecha a vendinha e fecha a hortinha da cidade. Né? E mata a economia da cidade. O que acontece quando você bota R$50, R$100 para cada mãe tirar num caixa eletrônico em cada domicílio dessa cidade? Explode a vendinha. Explode, tem venda para todo lado, vendendo muito mais do que rapadura e fumo de rolo e cachaça. Entendeu? Explodiu, isso aconteceu muito rápido, porque, na verdade, se for lembrar, né, em 2003, vem o Fome Zero, vem uma intensificação da cesta básica, mas, rapidamente, a turma, ainda na época da Benedita, reorienta na direção da intensificação da transferência de renda, e a turma do Patrus, depois, faz o cadastramento agressivo, né, de cobrir 100% do público-alvo. Isso acontece muito rápido, né? Em 2, 3 anos, em 2004, se não me engano, 2005, está começando a cobertura ficar universal no público focalizado. Em 2006, o efeito econômico já tinha materializado no interior. E aí você tem um deslocamento, né? Porque aí você tem certo voto petista, classe média, urbano, universitário, sei lá o quê, Zona Sul, Belo Horizonte, fica chocada com o mensalão e vai embora. Né? Sei lá, vai para Heloísa Helena, vai para Marina, vai para o que cai na frente, depois foi para o Aécio e tal, Márcio Lacerda. Né? Outra turma que nunca tinha sido petista, que estava habituada a votar no Antônio Carlos Magalhães, etc., etc., começa a descarregar para valer no Lula, no Jacques Wagner, né? Etc. Né? E você tem esse deslocamento simplesmente porque, de fato, muito mais do que eu certamente podia imaginar, o mandato do Lula começou a entregar renda e melhoria de vida na base da pirâmide com uma facilidade política espantosa de fazer isso. E aí, aquela coisa, né?
a turma do interior do Nordeste, Sarney, Magalhães, etc., tinha preferido apoiar Lula meio veladamente contra Serra em 2002, porque Serra era perigo, né? Serra ia cooptar agressivamente prefeito do PFL no interior. O Lula não ia ter condições de fazer isso. O Lula nem precisou fazer isso. Eu acho que arrancou a base eleitoral dessa turma com uma eficácia muito maior, numa eficácia que provavelmente nem o Lula podia imaginar que seria possível. E aí, quando todo mundo deu por si, o mapa eleitoral brasileiro era outro, né? Quem poderia dizer, 20 anos atrás, que o Nordeste ia se tornar a cidadela do petismo, né? Assim, mas entrou, e nesse momento é uma cidadela, meus amigos, assim, inexpugnável, né? O Nordeste inteiro tem mais votos que São Paulo sozinho. Então, isso meio que empata o jogo, né, da outra turma e cria uma organização na disputa eleitoral, uma certa estabilidade, que talvez tenha sido a raiz do golpe. Não ganha uma, não ganha duas, não ganha três, não ganha quatro. Aquela exasperação que já cometeu a UDN 50 anos antes. Você começa a falar, o que mais dá para fazer? E aí eu acho, sinceramente, eles se precipitaram, porque 14 eles bateram na trave, 18, com a deterioração econômica, era deles. Não tem muito como. Assim, você tem uma parte disso que está vindo no colo do Lula agora, é o ânimo oposicionista com o status quo de um governo inepto, sem nenhuma base, sem nenhum lastro social eleitoral, que está operando a economia da maneira como a gente já falou aqui. O eleitorado corre contra isso. Quem é o estuário natural de ser contra isso? Lula. Por que não? A vida estava tão melhor antes. Né? E Lula e Bolsonaro. E Lula ou Bolsonaro. Dependendo qual é o mix que cada eleitorado faz na cabeça, e essas opções se exprimem, mais ou menos, aqui nesses números do Marx. Quer dizer, você tem aquela coisa, imagino que o Bolsonaro acaba sendo um pouco aquele contra tudo e contra tudo isso que está aí desde o início. Eu confesso que eu fico me perguntando nessa altura como é que Bolsonaro vai tender a ser visto em relação ao status quo temerista, né? Eu ainda não é muito claro na minha cabeça, talvez o Marcos tenha alguma ideia sobre isso. BH, acho que aconteceu isso um pouco, quer dizer, você tem, de 2006 para cá, aconteceu no país todo, né? E aconteceu também nas capitais. As regiões centrais, os bairros centrais de renda mais alta, são menos vermelhos do que as periferias, né? Que não era algo que acontecia antes de Lula ir ao poder, de maneira muito nítida, e isso tendeu a acontecer em todas as capitais. Então, você pega lá, início da década passada, está tudo meio, os mapas, né? Está tudo mais predominantemente vermelho, tem a esquerda ganhando nos municípios, né? Mas aí a periferia, na metade da década, começa a ficar mais vermelha, e o centro mais rosinha. Então, esse centro rosinha que vira azul mais rápido, né? E quando chega lá para 2012, está tudo meio azulzinho, com o centro mais azul e a periferia mais um azul mais clarinho. Mas eu acho que esse é um processo que provavelmente, assim, na falta tendo em vista que purgar essa crise econômica não ia ser trivial de qualquer maneira nesse mandato, provavelmente resultaria na ausência do golpe, do impeachment, numa vitória da oposição ao PT em 2018, que talvez fosse Tucano. Tenderia a ser Tucano, tenderia a ser Alckmin. Quando a coisa degringola rumo à deposição do presidente, as cartas se reembaralham de novo. E a ironia é que agora eles estão com um mega abacaxi na mão. Tem que prender o Lula. Não tem jeito, não basta depor a Dilma, tem que dar um jeito no Lula, né, porque ficou claro que ele operava. Eu me lembro de algo, em matéria de efeito inesperado, não resisto a compartilhar com vocês uma provocação que eu soltei. Dei uma buscada hoje ali no meu Facebook mesmo e achei isso. 3 de dezembro de 2015, acho que na época da aceitação da denúncia do impeachment pelo Eduardo Cunha. E eu botei assim, molecagem com amigos, assim, joguei a tudo. Receita para Lula presidente 2018. 1. Entrega-se a cabeça da Dilma na bandeja do impeachment iniciado pelo criminoso contumaz Eduardo Cunha. 2. O próprio Eduardo Cunha pode ser apeado da Câmara ou nela sobreviver por chicana regimental, a gosto do freguês. 3.
Deixa-se um governo Temer descascar o abacaxi da economia por 2 longos anos, sob fogo lento, com apoio mais ou menos inevitável dos tucanos, enquanto a base petista volta à sua diversão favorita de denunciar o neoliberalismo dos outros. Periga até da base voltar ao próprio PT, que é o que está acontecendo. Rega-se permanentemente a mistura com a agenda maluca e imprevisível da Lava Jato, que pode pegar qualquer protagonista da cena a qualquer momento, sob qualquer acusação. Há quem prefira tentar suprimir essa parte da receita, mas o fazem por sua própria conta e risco. 5. Serve-se o caldo com doses generosas de horário eleitoral gratuito, já que o PT é o partido que elegeu o maior número de deputados federais em 2014. Vota-se, apura-se, imposta-se. Não vou dizer que é uma receita infalível, é bem trabalhosa, aliás, mas ando pensando cá comigo que é a melhor que está tendo. A brincadeira, quer dizer, é o tipo da coisa que você joga entre amigos, assim, inclusive distribuindo provocações à esquerda e à direita, assim, só para ver a brigalhada, a conversa render na timeline. Rendeu algumas semanas, foi divertido. Mas, assim, é exatamente essa coisa que é engraçada. Como é que esses caras embarcam nessa, com esse risco de embaralhar? A sensação que eu tenho que, apesar... É um processo, tendo a ver o processo todo como mais caótico do que coordenado de algum núcleo estratégico muito nítido. Em certo momento, eu acho que o Aécio pisou no acelerador em 2015, chutou o pau da barraca na virada de 14 para 15, tentando um terceiro turno, em parte porque sabia que 18 era do Alckmin, não ia ser ele, então é agora ou nunca. E ele aceita riscos que, até então, normalmente ele não aceitava, se expôs, desestabilizou de vez a Dilma, apelou, como ele falou, tumultuar, né? Como é que ele falou na gravação? Para encher o saco, né? Vou lá impugnar o resultado. Tinha muita gente. O Alckmin, em 2015, se a gente for lembrar, está o tempo todo falando, não, tem que dar uma chance do governo governar e tal. O que ele queria que acontecesse? Nada, porque ele sabia que a bola estava vindo no colo dele dali a 4 anos, se nada mais acontecesse, né? Mas, do outro lado, tem Eduardo Cunha, que ninguém manda nele, com a própria agenda de autossalvação e a coleção de chantagens que distribui em cima do sistema todo. Então, isso degringolou, quer dizer, num ambiente que, de fato, acho que foi desestabilizado e vulnerabilizado, tanto pela deterioração econômica, quanto pela irresponsabilidade do humorismo, digamos, e da mídia tocando fogo no circo, né? Uma complacência completa com as gritantes irregularidades do processo. O Supremo, acovardado, para usar a expressão captada do próprio Lula, né? Isso tudo propiciou um ambiente político vulnerável, que elites políticas ficaram meio a reboque desse caos. Claro, e que o Temer, na hora da confusão, não vai se mexer para tentar derrubar a Dilma. Alguém poderia ter alguma ilusão a respeito disso? Quer dizer, quando o Temer vira vice-presidente, quer dizer, é muito diferente de saída, quando é candidato ainda, né? A gente olha, pensa em Maciel com o Fernando Henrique, a lealdade canina, e o orgulho que... Na hora que Alencar virou vice do Lula, eu lembro que falei, caramba, coisa estranha. Mas passou pouco tempo ainda na campanha para você cair a ficha e falar, cara, esse cara está morrendo de orgulho de ser vice-presidente, isso é muito maior do que qualquer coisa que ele tinha imaginado. Ninguém podia imaginar que o Temer tinha dessas coisas. O Temer é corretor da cacicada do PMDB, presidente da Câmara várias vezes, ele é chefe de uma parte do condomínio do poder. Ninguém pode, em sã consciência, esperar do Temer lealdade. Ninguém poderia, em sã consciência, esperar que, em caso de crise, o Temer e seu dispositivo não operariam para derrubar a Dilma, né? Aí foi isso que eles fizeram, de maneira previsível, né? Aí o pessoal recrimina, como é que põe o Temer de vice? Mas, de fato, foi um processo complicado, em que não teve a opção de falar, não vai ser vocês. Beleza, então vou caçar rumo. E Dilma talvez não ganhasse. Tal. Não é trivial. Essas decisões se impõem de maneira dilemática. Deu-se o desastre, né? Agora, juntar os cacos, né? Como aproveitar essa virada da maré? O Arnaldo chegou e falou, vai dizer como? Falei, quem sou eu para dizer para vocês como que faz essas coisas? Vocês sabem muito melhor, que vocês estão com a mão na massa, vocês têm, né, atuação política, né? A gente contempla e tenta fazer juízo. Não sou o tático, não sou o estrategista de maneira nenhuma, né? Essa posição confortável de comentarista de futebol. Eu participo da mesa redonda de noite, né? Aquela coisa, comentando o jogo que aconteceu à tarde, que é uma posição muito mais confortável, né? Bem mais fácil de operar, né? Mas tanto é que eu falo, em janeiro,
eu achava que era para passar logo a tocha. O momento de ungir um sucessor no lugar do Lula era lá em janeiro, quando apareceu a condenação em segunda instância. Falei, bom, aí vai cair na ficha limpa, já puxa, já resolve alguém, ele corre o país durante 2 meses aí com essa pessoa a tiracolo, passa a tocha publicamente, porque depois ele vai sumir, aquela coisa. Eu embarquei naquilo que o Marcos estava apontando aqui. O Lula vai sumir na cadeia e aí assim, faz com isso, né? Vai minguar e tal. Que nada, quer dizer, tem um monte de coisa que a gente não leva em conta. Quer dizer, em condições normais de temperatura e pressão, talvez fosse o caso, mas em condições normais de temperatura e pressão, o Lula não estaria sendo condenado. Então, o que está acontecendo, provavelmente, é a percepção de que quem quer que fosse um ungido ia para a linha de tiro, né? E você tem um problema de ter que optar por uma estratégia mais arriscada de fazer uma transferência depois. E um segundo fator muito importante, assim, admirável mesmo, que o PT consegue fazer, que é o seguinte: primeiro, o Lula conseguiu capitalizar de maneira quase inacreditável o ato da prisão, né? Assim, impressionante como consegue controlar a cena de produzir aquilo que seria a sua humilhação final e virar a sua apoteose, né, da biografia. Tudo impressionante aquilo. Eu estava fora do país, por acaso, e reverberava, e as pessoas estavam... Só se falava nisso, e perguntando... E o que está acontecendo em São Bernardo? Eu estava nos Estados Unidos. Pensando, olha, parece que ele vai se entregar depois de rezar uma missa na frente do sindicato, em memória da esposa falecida. Aí a professora americana falou, eu não acredito nisso. Aquela coisa, né? Todo o simbolismo que ele consegue mobilizar naquela coisa. E, além disso, quer dizer, aí a hora dramática, falou, bom, agora é o silêncio, agora é esse silêncio nada. Aí impressionante façanha, que é o acampamento em Curitiba, né? E a maneira de manter isso vivo e como o PT consegue operar isso. É de exasperar os adversários mesmo, porque, caramba, né, você consegue manter acampamento em porta de prisão 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o treco parece que só cresce, né? Então, é isso, minha gente. Por que tem mais força política do que outros? Porque combina o fato de poder mostrar que entregou certas políticas, embora muito haveria por discutir, com uma capacidade, uma base real associativa, organizacional, que ninguém mais tem. Isso, então, é um tipo de vantagem estrutural que o PT traz para si, que inclina o campo a seu favor. Aí o problema preocupante é que a propensão antidemocrática da turma só exacerba, né? Isso não funciona. O udenismo básico, não precisa falar mais nada. É o velho mesmo cacuete, né? Porque aí fica encambelando esses ignorantes, parará, parará e tal. Então, agora, o momento, assim, é aproveitar essa virada da maré que, de alguma maneira... Quer dizer, a maré que ia transbordar no colo de um eventual presidente tucano eleito em 18, agora a mesma maré vira de volta na direção do PT. Né, por obra e graça dos seus inimigos que resolveram derrubá-lo da presidência precipitadamente, né? E agora, então, a coisa volta. Eu acho que a questão é, de novo, mostrar a cara, né? Eu acho, como tem muitos colegas meio ansiosos, desesperados em favor do apoio a Ciro Gomes. Eu acho isso quase incompreensível, porque a sensação que eu tenho é que o petista genérico que venha a carregar a tocha do Lula na hora H, em uma semana de campanha, tem o triplo do voto do Ciro Gomes, independente da intenção de voto que seja dada para algum petista genérico que apareça numa pesquisa nesse momento, né? Porque vai ter o horário eleitoral, tem a campanha, tem tudo isso acontecendo, né? E, sobretudo, algo que eu cheguei a dizer semana passada na plenária da Marília, não faz sentido um partido ganhar 4 eleições seguidas e não participar da 5ª. Isso é abandonar seu eleitorado. É pegar aquele eleitorado que derivou em direção ao PT por causa das políticas que o PT entregou, por causa da melhoria da vida que essa pessoa experimentou durante o governo petista, e espera agora, essa pessoa espera ser municiada no horário eleitoral gratuito das razões para votar no PT. O PT tem que comparecer falando, votar em nós faz sentido por causa disso, disso, disso. Se o PT sai do jogo e fala, olha, vota aqui no coleguinha legal,
Esse coleguinha está fazendo outra coisa e fala, mas cadê o candidato do Lula? Cadê o PT que eu habituei a votar? Não é que esse povo todo se tornou petista, não é isso que se trata, mas eles votaram uma sequência, dois votos no Lula, sobretudo o segundo, né, mais 2 votos na Dilma em nome disso. E aí tem todas essas denúncias em cima do PT, todo mundo batendo, todo mundo falando mal, e aí agora vai vir a campanha, horário eleitoral gratuito, para o PT falar nacionalmente das suas razões e municiar seu eleitor das suas razões, e o PT não comparece? Esse eleitorado estilhaça. Tá? É crucial ir ao jogo, ao campo nesse momento, nem que seja para perder no segundo turno. Né? Então, essa é a maneira como eu estou enxergando a confusão. Enfim, eu tenho menos clareza, Marcos, mas você que tem os dados na mão, né? A gente fica lendo jornal, lendo internet, né? Dúvida que eu tenho é da resiliência da adesão ao Bolsonaro depois que começa a campanha, aquela milhares de candidatos a deputado no país inteiro, eventualmente conectado com prefeito, com vereador, qual é o grau de penetração da ideia Bolsonaro no meio desse melê, né? O que eu tenho dito não é nem vaticinar que ele vai esvaziar, mas aquele negócio que o principal desafio ainda está à frente dele. Comparativamente a sobreviver à campanha, manter-se com 15% agora, na pré-campanha, é comparativamente mais fácil. Eu tenho essa sensação. Então, eu ainda não sei para onde a coisa tenderia a derivar do outro lado, do lado do antipetismo. Né? Também a exasperação dos tucanos com o fiasco que está sendo a candidatura do Alckmin é bem nítida, mas é muito difícil enxergar o PSDB em convenção partidária decidindo por outra coisa que não seja Alckmin. Né? Ainda mais Dória, que consegue ser inimigo de todo mundo. Né? Porque o Dória foi imposto de maneira humilhante aos serristas pelo Alckmin. Para 6 meses depois está peitando o Alckmin. Né? Então, sobra quem com Dória? Essa altura, o Dória é um cara que eu tenho a sensação que o establishment político dentro da direita mesmo não confia nele, então prefere não dar trela. A sensação que eu tenho é que ele sobrevive, em boa medida, por esperança de gente externa à política que aposta em Dória e faz lobby em favor de Dória. Os políticos mesmo devem ter pavor dele. Né? Então, são duas, na verdade, são perguntas mesmo, coisas que estão na minha cabeça, resiliência esperada do Bolsonaro e plano B, viabilidade política operacional do ponto de vista organizacional de alternativas ao Alckmin. Né? Mas é isso, pessoal. Espero não ter falado tempo demais.